Agora é depois. Deus abençoe. Boa noite, gente. Eu tinha entendido que ia acontecer a recepção da membresia antes da palavra. Enfim, eu tomei a voz, cheguei de viagem ontem, meia-noite. Eu acho que eu comi bola aqui. Graça e paz. Graça e paz de Jesus. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com vocês também nessa ocasião, né, em que a gente vai celebrar aí novos membros sendo recebidos aí nessa comunidade. Dia muito especial, tão especial que o pastor Juliano veio quase assim, pastor presbiteriano, né? Por pouquinho ele se passa por um, mas vamos lá. Vamos encerrar então a nossa série no livro de Jonas, e eu queria convidar então, se você puder abrir sua Bíblia aí no livro de Jonas, no capítulo 4, a gente vai ler do verso 1 ao verso 11, que é basicamente o capítulo inteiro ali, o final, capítulo 4 de Jonas. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que é a versão que a gente sempre usa aqui, pelo menos quando sou eu que estou falando, né? Mas você pode seguir na versão que estiver disponível aí para você, tá? Jonas 4, do verso 1 ao verso 11, diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim termina o livro de Jonas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos a Tua ajuda mais uma vez nessa noite. Fala conosco, Senhor. Pedimos para que o mesmo Espírito que inspirou o autor do livro de Jonas a registrar essa história dessa maneira, que esse mesmo Espírito possa abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos enxergar. E faz isso, Senhor, superando, vencendo os mecanismos de defesa que muitas vezes nós construímos para fingir que não estamos te ouvindo. Faz isso para a Tua glória, Senhor, e faz isso
para a nossa própria felicidade, porque nós sabemos que não há vida, não há plenitude verdadeira fora dos teus propósitos e da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você gosta de ler biografias? Alguém aqui gosta de ler biografias? Tem esse hábito? Estou vendo algumas mãos levantadas. É legal, né? Eu me lembro que nos primeiros anos após a minha conversão, eu gastei bastante tempo ali lendo várias biografias dos chamados grandes heróis da fé, né? E eu adquiri essa fascinação desde cedo na minha caminhada cristã, por conhecer a vida, né? Os episódios marcantes ali dessas grandes figuras chamadas de grandes heróis da fé. E olhando um pouco para trás, pensando no que porventura pode ter causado, né, gerado esse interesse da minha parte naquela época, eu acho que foi porque eu fui exposto, né, a muitos sermões por muito tempo naquela época, sermões que foram inspirados nas histórias dessas grandes figuras, né? Então, grandes avivalistas do passado, ali do grande despertamento britânico e depois na América do Norte. E aí aquilo acabou despertando em mim uma curiosidade, sabe, de entender o que tinha feito dessas figuras, pessoas consideradas tão importantes na história da igreja, em particular desse período aí que eu mencionei, né? Então, eu não sei se você que levantou a mão gosta das biografias pelas mesmas razões que eu, mas eu me lembro que sempre que eu abria um livro, né, de alguma narrativa biográfica, eu sempre ia procurando saber dos grandes feitos que esses grandes heróis, entre aspas, né, haviam alcançado, enfim. E eu sempre lia esses relatos também em busca, sabe, daqueles episódios que a gente chama de divisor de água, né? Então, daqueles momentos em que alguma experiência extraordinária tinha transformado aquela pessoa em um super-herói, né? Em um super-agente do reino de Deus. E aí, olhando para trás, eu me perguntei por que eu fiz isso, né? Por que eu tinha esse hábito de procurar essas coisas nessas narrativas. E eu cheguei à conclusão de que eu fazia isso muito porque naquela época eu achava que era disso que devia se tratar basicamente a história de um cristão de verdade. Eu queria muito ser como esses grandes heróis da fé. E aí eu achava que para ser um grande herói da fé, eu tinha que experimentar exatamente as mesmas coisas que eles experimentaram. E na minha cabeça eu achava que para acontecer algo extraordinário por meio da minha vida, eu precisava que acontecesse algo extraordinário primeiro na minha vida, algo digno de ser narrado nos grandes livros, né? Então, basicamente, eu achava que eu precisava experimentar uma grande reviravolta para poder realizar grandes projetos para Deus. Só que eu logo fui percebendo, com o passar dos anos, que o que é mais inspirador e edificante, na verdade, nas histórias dessas figuras famosas, que a gente chama de grandes heróis da fé, não sei se vocês perceberam, mas eu estou usando a expressão grande herói da fé, entre aspas aqui, né? Porque a grande verdade é que não existe herói, né? Existe um, no caso, e o nome dele é Jesus. Todos os demais são pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, né? Mas o que é mais inspirador, o que eu tenho percebido, né, o que eu aprendi, eu fui percebendo, e edificante nessas histórias dessas grandes figuras, e na verdade de qualquer biografia bem contada de qualquer outro cristão, não é tanto aquilo que essas figuras realizavam para Deus, mas aquilo que Deus realizava na vida deles. Porque no final do dia, o que todos nós temos em comum, seja você alguém que é considerado uma grande figura, um grande instrumento de Deus, ou seja você alguém desconhecido aos olhos dos homens, mas que serve ao Senhor de forma fiel, o que
nós compartilhamos em comum não é tanto a maneira específica como a multiforme sabedoria de Deus age por meio de cada um de nós, mas, na verdade, como a graça de Deus nos encontra em nossas limitações, que são comuns a todos, para que a graça de Deus possa cumprir o seu propósito em nós. Então, eu percebi que a minha relação com as biografias passou por um processo de amadurecimento, assim, de uma mutação na qual eu comecei a enxergar com uma perspectiva um pouco diferente. Porque eu fui, inicialmente, nos meus primeiros anos de caminhada cristã, eu fui aquelas biografias, as narrativas dessas grandes figuras, né, achando que encontraria uma fórmula mágica que tornaria a minha vida igualzinha a desses grandes caras. Mas, na verdade, o que eu encontrei no final foi a graça de Deus, operando na vida dessas pessoas, da mesma maneira como Deus deseja operar a graça dele na minha própria vida. E aí eu entendi uma lição muito importante, que a história de um cristão de verdade, a história de todos nós que seguimos a Jesus, tem sempre o mesmo fio condutor, que é a graça de Deus que vem em nossa direção para fazer de nós pessoas transformadas por essa graça. Por que eu estou falando de biografia para vocês aqui, né, nesse último sermão em que a gente encerra essa série no livro de Jonas? Por uma razão muito simples. Porque no final da história de Jonas, a gente percebe que a história de Jonas, por mais estranho que isso possa soar, termina precisamente com essa nota. O autor do livro de Jonas quer que a gente perceba como Deus agiu com a sua graça na vida de Jonas, para que nós possamos perceber também como a graça de Deus pretende operar na nossa própria vida. Agora, a história de Jonas, pessoal, é uma história que, se você tem acompanhado aqui essa série, né, nos últimos meses, você vai chegar à conclusão junto comigo aqui, que nos melhores dos mundos, é uma história que devia ter terminado no final do capítulo 3. Se a história de Jonas fosse uma história hollywoodiana, talvez, sempre com aquele final maravilhoso, feliz, em que tudo dá certo, né? Não devia existir o capítulo 4. O capítulo 4 é quase que uma intrusão à história, porque a história de Jonas, se terminasse no final do capítulo 3, estava ótimo, estava maravilhoso. Porque no final do capítulo 3, o que a gente vê é que o profeta tinha finalmente obedecido à ordem de Deus de pregar em Nínive. Vocês lembram da novela que foi para Jonas ir chegar até Nínive, né? Foi uma novela mexicana mesmo, cheia de dramas ali, né? Cheia de lágrimas, reviravoltas e tudo mais, né? Intrigas e tal, né? E o profeta finalmente obedece a Deus, ele chega até Nínive, e o que a gente vê no capítulo 3 é que os ninivitas, ao ouvirem o sermão de Jonas, eles respondem da forma mais apropriada possível ao juízo iminente de Deus. Eles se arrependem, eles se voltam para Deus, inclusive os animais. A coisa chega até os ouvidos do rei, do governante, do líder máximo daquele lugar, de modo que todos respondem a Deus e todos se arrependem. Então, se o enredo de Jonas encerrasse no final do capítulo 3, nós teríamos um dos finais mais felizes e bem-sucedidos de toda a Bíblia, com Deus e a sua palavra tomando definitivamente o lugar de protagonismo que lhe é devido. E com Nínive sendo preservada pela misericórdia de Deus. Se Jonas tivesse morrido no final do capítulo 3, ele possivelmente seria lembrado como o grande precursor, o grande arquétipo ministerial
dos grandes avivalistas. Seria a biografia mais fascinante que nós teríamos lido, provavelmente, que existiria por aí. Jonas, pessoal, teria sido mais bem-sucedido até mesmo do que Jesus, em termos de resultado de pregação. Porque vale lembrar que Jesus morreu numa cruz, abandonado inclusive pelos seus melhores amigos. Jonas prega para uma cidade com centenas de milhares de habitantes, prostrados, arrependidos diante de Deus. Infelizmente, porém, pessoal, a história de Jonas precisa se estender até o capítulo 4. E a história de Jonas precisa se estender até o capítulo 4, porque Jonas volta a se colocar no centro da história como o cerne do problema. Quando o profeta se torna um assunto, conforme a gente viu na última vez que a gente estava falando sobre Jonas aqui no mês passado, é porque ele se tornou parte do problema. O profeta nunca é chamado para ser o centro da questão, para ser o assunto, para ser o centro das atenções. Quando o profeta se torna o centro das atenções, é porque o profeta se tornou o centro do problema. E Jonas, no capítulo 4, se torna o centro do assunto mais uma vez. E se o capítulo 4 do livro de Jonas existe, é porque, embora Yahweh, Javé, o Deus de Israel, tenha cumprido a sua obra em Nínive, ainda restava muito a ser feito no coração do Jonas. Que coisa, né? Deus converte uma cidade inteira por meio de uma pregação que tem pouquíssimas palavras. Em 40 dias, Nínive será virada de ponta cabeça. Pum, acabou. Uma cidade inteira se arrepende e é convertida ao Senhor. Ah, mas quem vai transformar? Quem vai converter? Quem pode converter o coração de um profeta duro como Jonas? E uma coisa que é bastante relevante a gente saber aqui para entender o que está acontecendo no capítulo 4 de Jonas, é que a passagem de hoje se inicia com Jonas já acampado do lado de fora de Nínive, provavelmente um lugar mais elevado, onde ele podia ter uma visão ampla da cidade, né? Tipo uma Serra da Cantareira, assim, ele sobe para ver. E provavelmente ele sobe nesse lugar mais elevado, de onde ele consegue enxergar Nínive, antes de ver o resultado da sua pregação. Então ele prega, vocês se lembram que era necessário percorrer 3 dias Nínive, né, segundo o texto de Jonas 3, para ele poder ir de uma ponta a outra, só que ele não precisa nem percorrer metade desse tempo, porque a palavra de Deus viraliza de uma forma que chega aos ouvidos ali do governante e todos se arrependem. E aí o que Jonas faz é que Jonas sobe em cima desse lugar mais alto para assistir o que Deus vai fazer nesses próximos 40 dias, certo? Então esse é o cenário aqui por trás do capítulo 4 de Jonas. Então pode até parecer que cronologicamente o verso 1 do capítulo 4 e o verso 11 do capítulo 3 segue uma coisa diretamente da outra. Só que o fluxo da narrativa no hebraico aqui sugere que tudo que acontece no capítulo 4 acontece depois de ter vencido o período de 40 dias anunciado por Deus. Ou seja, Jonas ficou esperando para ver, e aí quando vencem os 40 dias, acontece essa conversa que Jonas tem com Deus. Tá? Então, algo que a gente precisa entender sobre a sequência dos eventos relatados aqui no livro, é que tendo pregado lá em Nínive, Jonas saiu da cidade, subiu uma ladeira a leste de Nínive, e aí ele construiu um abrigo com galhos de árvores, para se proteger minimamente do calor do sol. Eu não sei se vocês repararam, mas eu estou um pouco mais moreno, né? Alguém reparou?
porque eu acabei de voltar do Oriente Médio, eu cheguei ontem, né, eu mencionei aqui, e faz muito calor, gente, no Oriente Médio. Faz muito calor mesmo. Eu peguei calor de 42 graus lá. Enfim, o pessoal que morou no Piauí, eu não vou reclamar, né? Mas fez muito calor lá. E o que o Jonas faz é um abrigo bem rudimentar, assim, para se proteger minimamente do calor do sol. E ali ele fica acampado, observando o fim que daria a sua pregação. Tá? Agora, se a gente acompanhou a saga do Jonas, do começo ao fim, em uma sentada, se a gente está acompanhando essa história em uma sentada só, como realmente a gente devia fazer, é impossível, nesse ponto, a gente não achar a permanência de Jonas ali, pertinho de Nínive, uma coisa um tanto curiosa. Para pensar comigo. Porque Deus tinha mandado Jonas pregar em Nínive, e o que o Jonas faz para começo de conversa? Ele foge para Jope para pegar um barco para ir para Tarsis, né? Tarsis, certo? Primeiro ele vai na direção oposta, depois Deus tem que mandar aquela tempestade, a gente não precisa recontar a história, vocês lembram, né? Aquela tempestade, o Jonas está dormindo lá no porão, aí Deus precisa mandar o capitão ali da embarcação para acordar o Jonas, acontece aquele drama todo, no final das contas eles jogam Jonas no mar, Deus precisa mandar um peixe engolir Jonas, depois Deus precisa mandar o peixe vomitar Jonas, para depois, finalmente, quando a palavra do Senhor vem uma segunda vez para Jonas, o Jonas finalmente obedece. Então, se a gente prestar atenção no Jonas em si, a gente precisa se lembrar que Jonas não tinha interesse nenhum por Nínive. Se dependesse de Jonas, Nínive se explodia, pessoal. Certo? Eu quero mais é que eles vão para o inferno mesmo. Era isso que o Jonas pensava. Só que olha que coisa curiosa, né? Quando ele minha voz está ficando meio esquisita aqui, né? Estou ficando meio rouco aqui. Quando Jonas decide obedecer a Deus, e aí ele chega para Nínive, e ele prega, de repente o Jonas fica interessadíssimo em saber qual vai ser o fim de Nínive. Olha que coisa. E a gente precisa entender a ironia aqui. Porque quando Deus manda Jonas pregar para Nínive, Ele manda Jonas pregar em Nínive. Ele não manda Jonas ficar na região para fiscalizar o que Deus vai fazer depois. Deus falou, vai e prega. O que está implícito, vai, prega e volta. O que eu vou fazer depois não é da sua conta. Mas de repente, só porque o Jonas obedeceu a Deus, ele acha agora que tem o direito de saber como que Deus vai reagir à pregação dele. Olha que coisa, né? É tipo a gente, né? Quando prega, faz as coisas, no final a gente quer saber, né? Quantas pessoas choraram, né? Quantas pessoas reagiram. E você sabe que é assim conosco também, né? Isso aqui é importante a gente se lembrar. Deus não nos manda medir a resposta que as pessoas dão à nossa pregação, isso não é da nossa conta. O que Deus nos manda fazer é avaliar a fidelidade da nossa pregação. Se tem uma coisa que você tem que ficar preocupado quando você abre a boca para proclamar a palavra do Senhor, é se você está sendo fiel. Não quantas pessoas deram ouvidos a você. Isso é problema de Deus. Só que Jonas se esquece disso. O Jonas quer saber se Deus vai agir conforme ele espera. Então, tendo cumprido a sua tarefa, Jonas não volta para a Palestina. Na verdade, ele decide ficar do lado de fora da cidade para ver qual vai ser o resultado daquilo tudo, como se fosse papel do Jonas ficar julgando o que Deus faria. Então, a gente é levado a se questionar por que de repente Jonas apresenta essa fascinação repentina por Nínive, sendo que ele tinha feito de tudo anteriormente para não ir para lá.
E aí o que a gente consegue inferir pelo contexto é que Jonas decide ficar acampado ali, provavelmente, porque ele não quer perder a oportunidade de ver Nínive sendo destruída. Provavelmente Jonas está pagando para ver. Então Jonas resolve ficar por lá. Provavelmente porque ele quer ser testemunha ocular do juízo divino que os ninivitas tanto merecem. E dá até para a gente dizer que agora que Jonas havia finalmente obedecido a Deus, no fundo ele achava que Deus tinha a obrigação de honrar o seu esforço. Eu obedeci, agora o Senhor vai fazer aquilo que eu espero que Ele faça. Então Jonas está achando que Deus tem a obrigação de trazer o resultado que Jonas esperava. Então imagina o senso de antecipação do Jonas. Eu consigo imaginar o Jonas igual o Tom Hanks naquela ilha, sabe? Ele pegando assim uma pedra e contando os dias, né? Faltam 29 dias, faltam 28 dias, faltam 27 dias, contando. Só que conforme a gente viu na semana no mês passado, na última vez que a gente esteve aqui, enquanto falava de Jonas 3, enquanto Jonas observa de camarote, contando os minutos para que Nínive seja finalmente virada de pernas para o ar, a gente viu no capítulo 3 que todos os ninivitas, inclusive o rei e os animais, respondem como, pessoal? Com jejum, oração e arrependimento. E por causa dessa pronta reação, o que acontece é que o pior dos medos de Jonas se torna realidade. O que acontece é que Deus não derrama mais juízo sobre Nínive. O que acontece é que Deus acaba virando Nínive de pernas para o ar, no sentido de converter Nínive e de manifestar o seu perdão sobre os ninivitas. Então, o que está em jogo no capítulo 4, pessoal, é que Jonas agora precisa lidar com o fato de que Deus não agiu conforme ele tanto esperava. Deus não aniquilou os inimigos de Jonas. Que dilema do Jonas, né? Agora. O cara obedeceu a Deus, pessoal. Mas Deus vai lá e faz uma coisa completamente contrária àquilo que Jonas esperava. Então, o que está acontecendo aqui é que Jonas se coloca de volta no centro do problema, porque ele começa a achar que Deus é o problema. A inclinação de Deus em derramar misericórdia aos ninivitas é algo simplesmente inaceitável para Jonas. E aqui uma coisa que a gente precisa perceber é que no verso 1 do capítulo 4, a NAA traduz da seguinte forma, né? Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Só que se você ler esse verso no hebraico, você vai perceber que a afirmação que o verso 1 faz, no hebraico, é algo muito mais forte. O que o texto hebraico diz, literalmente, é que Jonas olhou para aquilo que Deus fez, e aquilo foi, para os olhos de Jonas, um grande mal. O texto está dizendo que Jonas, ao olhar Deus estender misericórdia aos seus inimigos, Jonas interpretou aquilo como uma impiedade da parte de Deus. Como se Deus estivesse praticando a injustiça. Como se Deus estivesse promovendo o mal. Aquilo foi aos olhos de Jonas como um grande mal. Já aconteceu alguma coisa, alguma situação na sua vida em que você olhou para Deus e você pensou, Deus está de sacanagem. Isso aqui não está certo.
Já aconteceu algo parecido com você? Então notem que quando Jonas, isso aqui é importante, tá? Quando Jonas projeta a sua própria expectativa sobre Deus, o que acontece é que Jonas passa a enxergar Deus como alguém mau. Quando ele projeta a sua expectativa sobre Deus, e ele vê que Deus não age segundo a expectativa do Jonas, o que acontece é que o Jonas passa a enxergar Deus como seu inimigo. E é isso que acontece, meus irmãos, quando nós projetamos os nossos ídolos e as nossas expectativas sobre Deus, e não deixamos com que Deus corrija as nossas expectativas e as nossas projeções, mas insistimos em toda hora ficar encaixando Deus naquilo que a gente acha que Deus tem que fazer. Cedo ou tarde, a gente vai achar que Deus é o nosso inimigo. Cedo ou tarde, a gente vai se escandalizar com Deus. E acreditem, meus irmãos, Deus não vai fazer o que você quer o tempo todo, porque Ele acha que Ele é Deus. Então, cuidado. O que o verso 1 do capítulo 4 nos comunica logo de cara, é que um Deus que é bom para você, mas que sempre concorda com você, é um ídolo perverso que você mesmo construiu. E quando a gente constrói ídolos em nossos corações, que não passam de projeções dos nossos próprios anseios, o que acontece é que o próprio Deus verdadeiro acaba sendo visto como nosso inimigo. E é isso que acontece com Jonas. E aí, gente, é nesse contexto que pela segunda vez na história, Jonas abre a boca para orar. Vocês lembram na história, né, que Jonas nunca abriu a boca para orar. A primeira vez em que ele abre a boca para orar é quando ele está na barriga do peixe. E a segunda vez que Jonas abre a boca para orar é aqui, quando ele olha para aquilo que Deus fez e acha que aquilo que Deus fez é algo mau. A diferença, porém, dessa vez em que Jonas ora, é que enquanto na primeira oração, lá no capítulo 2, Jonas tinha agradecido a Deus pela salvação que Jonas havia recebido lá no fundo do mar, agora o Jonas está se queixando da salvação que os ninivitas acabaram de receber. Olha o contraste. A primeira oração, ele falando, o Senhor me salvou da morte, aleluia. Glória a Deus pela sua salvação. Mas agora, quando Deus resolve salvar aqueles a quem Jonas odeia, a oração é na forma de queixa. E aí o Jonas, rapaz, ele é atrevido. Porque não somente ele vai se queixar do fato de que Deus salvou quem Jonas não gosta, mas ele vai chamar Deus para a briga. Ele vai chamar Deus para o pau. Já aconteceu de você agradecer a Deus por uma bênção e no instante seguinte você passar juízo sobre alguém ou ficar ressentido com a bênção de alguém que você acha não merecedor da graça de Deus? E é nesse ponto então na história que a gente percebe a contradição mais profunda de todas nessa caminhada de Jonas, que já está repleta de contradições, né? Mas aqui acontece a pior de todas. Embora Jonas tivesse experimentado o livramento da própria morte, o seu coração havia permanecido fechado para a possibilidade de que Deus amava também os seus inimigos. Jonas sabe que Deus tinha o resgatado daquilo que Jonas merecia. Mas ele fica profundamente ofendido quando Deus faz a mesma coisa com quem Jonas não gosta. E aí, como resultado, Jonas acusa Deus de insensatez, versos 2 e 3. Eu sabia, olha o que ele fala para Deus.
Eu já sabia. Eu já sabia. Está vendo? Olha o esforço desperdiçado que eu gastei aqui. Eu sabia, desde o começo. Foi por isso que eu fugi. Olha o que o cara está falando para Deus. Foi por isso que eu fui. Agora você entende, Deus? Agora você está entendendo a minha lógica? Por que eu fui? Porque eu já sabia que você era assim. Eu já sabia que você é muito paciente, cheio de amor, misericordioso e compassivo. E o que chama a nossa atenção nessa segunda oração que Jonas faz, é que ela faz alusão, pessoal, ela faz menção, ela faz referência ao famoso texto de Êxodo 34, em que Deus descreve o seu próprio caráter. Yahweh, Yahweh, Deus compassivo, cheio de graça e de verdade. Naquele famoso episódio em que Israel constrói um bezerro de ouro e que Moisés precisa interceder por eles e Deus muda de ideia também, ele fala que vai destruir esse povo, depois por causa da intercessão de Moisés, ele fala, tá bom, eu vou renovar a aliança com vocês, e aí o Moisés fica maravilhado com aquilo, porque ele descobre que esse Deus que acabou de tirar o povo de Israel, os hebreus do Egito, é não somente mais poderoso do que Faraó, mas também completamente diferente em termos do seu caráter de Faraó, a ponto de perdoar um povo tão obstinado e renovar sua aliança com ele, e aí ele fala, caramba Deus, eu quero saber como que o Senhor é, mostra-me tua glória, eu quero ver a tua face. E aí Deus fala para Moisés, ninguém pode me ver e permanecer vivo, então olha o que eu vou fazer, Moisés, eu vou te esconder aqui nessa rocha, vou passar com a minha presença gloriosa, e aí eu vou dar um retrato falado de quem eu sou, eu mesmo vou descrever quem eu sou para você, fechado Moisés, fechado Deus, e quando Deus esconde Moisés na rocha, ele passa com a sua glória, e o retrato falado que Deus dá de si mesmo é esse, Yahweh, Yahweh, Deus bondoso e compassivo, cheio de graça e de verdade. Só que olha que coisa, quando Jonas vai se queixar com Deus, ele se queixa com base em quem Deus é. Eu sabia que você é Deus bondoso e compassivo. O cara está ofendido com o amor de Deus. E você sabe por que ele está ofendido com o amor de Deus? Olha o twist aqui que o Jonas faz. Twist sombrio que Jonas faz. Essa verdade de que Deus é bondoso e compassivo, na cabeça do Jonas, devia valer só para Israel. Devia valer só para a igreja. O Jonas está afirmando, o Senhor é isso mesmo. Só que eu não admito que o Senhor seja isso mesmo com quem eu odeio. Com quem é meu inimigo. Com quem eu quero mais é que se exploda. O Senhor é Deus bondoso e compassivo, mas o Senhor precisa ser Deus bondoso e compassivo para mim. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Para mim, para Israel, para o povo de Deus, para os crentes. Então Jonas está insinuando que ao tratar os ninivitas como ele devia tratar só Israel, Deus está sendo injusto. Deus não pode fazer isso. E aí a coisa mais chocante nessa oração do Jonas é que ele, dito tudo isso, a conclusão a que Jonas chega é que é melhor morrer. Eu prefiro morrer, Deus, do que ver os ninivitas vivos. Meus irmãos, Jonas tinha experimentado uma tremenda salvação da parte de Deus.
Era para Jonas estar morto nessa altura do campeonato. Era para Jonas ter morrido afogado no mar. E ele fez aquilo por merecer. Não teria nada de injusto se Jonas tivesse perecido no mar. Só que Deus salvou Jonas mandando peixe. Só que esse Jonas que experimentou tão enorme, tão imensa salvação e livramento, agora pede para esse Deus que salvou ele da morte, ele pede para Deus, me mata. Ele prefere morrer do que ver os ninivitas vivos. Ele prefere abrir mão da nova vida que ele recebeu da parte de Deus, sob a misericórdia de Deus, porque ele não consegue ver quem ele não gosta recebendo esse mesmo amor. Meu Deus do céu. Que cara duro, né? Igual a Jonas, só conheço dois. Eu e você. Que cara difícil. Nossa. Se tem alguém nessa história que não tem a menor condição de reclamar com Deus sobre o arrependimento dos ninivitas, esse alguém é Jonas. Jonas devia ter perecido muito antes dos ninivitas. O próprio Jonas é um milagre vivo, pessoal. O próprio Jonas é uma expressão concreta da graça de Deus. O próprio Jonas é a prova mais cabal de que Deus prefere estender misericórdia ao pecador arrependido em vez de retribuir com destruição. Mas tão logo Jonas vê os seus inimigos recebendo a graça de Deus, ele se esquece de que ele mesmo estava vivo sem sequer merecer. E aí o que ele prefere é morrer. Pergunta: se você fosse Deus, o que você faria? Rapaz, o Jonas teria virado carne podre para mim faz muito tempo. Eu nem teria mandado peixe para salvar ele. Eu não estou falando isso de forma irônica, não. Estou falando de verdade, cara. Se eu, Bernardo, fosse Deus, e eu soubesse de tudo isso, eu nem chamava o Jonas. Uma dor de cabeça. Deixa o cara lá, vou chamar outro cara. Ou talvez eu teria aguentado um pouquinho. Mas nesse momento em que Jonas pede a morte, eu teria falado, cara, quer saber, eu teria dado aquele suspiro típico meu. Eu teria falado, tá bom, morre Jonas, já deu. Não aguento mais, cara. Se eu fosse Deus, pessoal, a ira que o Jonas tanto sentia contra Nínive, eu derramaria sobre o Jonas. Eu olharia para Jonas e diria, como é que é? Você está me chamando de injusto? Você está me acusando de promover o mal? Depois de tudo que eu fiz por você? Tu é um ingrato mesmo, hein? Mas olha que coisa, nesse ponto a gente descobre que a história de Jonas não é sobre Jonas, mas sobre o Deus que chamou Jonas. E nesse ponto que Jonas pede a morte, nesse ponto em que você e eu, como leitores, estamos lendo e estamos arrancando os cabelos e falando, pelo amor de Deus, mata esse cara, Deus, que eu não aguento mais. A gente descobre que Deus não é como eu, nem como você. Esse mesmo Deus que estendeu misericórdia sobre Jonas e que estendeu misericórdia sobre os ninivitas, vai estender misericórdia sobre Jonas mais uma vez. A gente descobre que esse Deus é muito paciente. A gente descobre que esse Deus é de fato compassivo, cheio de graça e de verdade. A gente descobre que esse Deus é como o pai pródigo daquela parábola de Lucas 15, que corre para receber o filho mais novo, antes mesmo do filho mais novo entrar em casa,
para receber e restaurar ele. E que esse pai é também paciente o suficiente para quando o filho mais velho, que reclama da generosidade que o pai estende para o filho mais novo, o pai olha para o filho mais velho e pacientemente tenta persuadir o filho mais velho de que a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Deus, a gente descobre, é parecido com esse pai. A gente descobre que esse Deus é um Deus que é tão paciente, que ele ouve o arrependimento dos ninivitas e ele não desiste de ir em direção ao profeta ressentido. A gente descobre que esse Deus, sendo esse Deus, ele vai para Jonas, ele ouve a murmuração e a queixa de Jonas, e ele se dirige a Jonas para responder a essa queixa. E a gente descobre que esse Deus faz isso de duas formas. Nesse ponto alto da história, Deus responde a Jonas de duas formas. Primeiro, Deus faz para Jonas uma pergunta retórica, uma pergunta que Jonas sabe a resposta. Deus faz um apelo a que Jonas acorde, a que Jonas ponha a mão na consciência, a que Jonas volte à realidade, a que Jonas volte à coerência e à verdade. Verso 4, Deus olha para Jonas e diz: Jonas, eu sei que emocionalmente é difícil de você processar a conversão dos ninivitas. Mas Jonas, coloca a mão na consciência. Eu sei que é difícil, eu não estou pedindo para você achar que é fácil. Eu sei que é difícil. Mas coloca a mão na sua consciência. Jonas, você acha certo. Você acha razoável. Você acha coerente com a minha graça, com a graça que eu estendi a você. Você ficar irado desse jeito? Faz sentido? Onde você estaria, em outras palavras? É essa a pergunta que Deus está fazendo para Jonas. Jonas, onde você estaria se eu tratasse você do jeito que você quer que eu trate os ninivitas? Onde estaria você, Jonas? Na cabeça do Jonas, o certo era que Deus punisse os ímpios. O que Jonas se esquece, porém, é que ele mesmo estava incluído nesse grupo. Então, a primeira coisa que Deus faz é que Deus lida com Jonas, chamando Jonas de volta a enxergar que ele mesmo só estava de pé pela graça de Deus. Deus lembra Jonas de que negar misericórdia a Nínive é rejeitar a única possibilidade, a única coisa que possibilitava a existência do próprio Jonas. Jonas, põe a mão na consciência. Se eu negar a misericórdia para eles, eu vou ter que negar a misericórdia para você. Só que onde você estaria se eu fizesse isso? E aí, em seguida, a segunda coisa que Deus faz é que Deus resolve ilustrar isso de uma forma prática. E aqui eu acho muito bonito isso, porque o livro de Jonas nos lembra, né, de uma coisa muito presente, na verdade, nas nossas vidas até hoje. Muitas vezes, pessoal, quando a gente não aprende com uma boa conversa, ou por meio da pregação de domingo, por exemplo, Deus permite que certas situações aconteçam na nossa vida para que a gente entenda de verdade algumas lições. O meu grande amigo Zé Machado, ele diz, né, que quando a palavra deixa de ser o nosso mestre, Deus usa as circunstâncias da vida como nosso mestre. E é isso que Deus faz com Jonas. O que acontece é que Jonas está lá, ele provavelmente ouve Deus dizer: seja razoável, Jonas, põe a mão na consciência, e provavelmente Jonas bate o pé, cruza os braços, faz aquele bico de arara e vira as costas para Deus. E aí o que acontece é que Jonas está lá enfurecido, batendo o pé, de braços cruzados,
E ele fica lá, horas, sendo consumido por aquele ressentimento. E aí, sem o Jonas perceber, o sol começa a fritar a cabeça dele. O mesmo sol que fritou meu nariz aqui, como vocês podem perceber. Aquele sol do Oriente Médio. Começa a fritar a cabeça do Jonas. E aí, sem o Jonas pedir, Deus faz uma planta crescer sobre o lugar onde Jonas está. De modo que aquela sombra produzida por aquela planta traz um alívio momentâneo para Jonas. E Jonas não percebe que Deus fez uma planta crescer sobre a cabeça dele. Jonas só vai perceber que Deus tinha feito uma planta crescer sobre a cabeça dele, sabe quando? Quando a planta morrer. E olha que coisa. Pouco tempo depois que Deus faz a planta crescer, da mesma maneira que Deus tinha enviado o peixe, a palavra no hebraico é exatamente a mesma. Da mesma maneira que Deus tinha enviado ou comandado que o peixe engolisse e cuspisse Jonas, ali nos capítulos 1 e 2, Deus agora envia um outro bicho. É muito legal isso, né? No livro de Jonas, o mundo animal inteiro obedece a Deus, menos o animal do Jonas. Né? Tudo obedece a Deus, menos Jonas. E agora, o mesmo Deus que tinha mandado um peixe, Deus agora olha para uma lagarta, para uma taturana, e fala, você vai lá agora e come aquela planta. A planta missionária de Deus. Deus manda, ela vai e obedece, assim como o peixe. E aí Deus manda a lagarta comer a planta. E quando a lagarta come a planta, Jonas percebe que tinha uma planta sobre ele e que essa planta tinha morrido. E aí olha o que o Jonas faz, pessoal. Ele percebe que a planta que estava fazendo sombra sobre a cabeça dele morre, sabe o que ele ora? Ele ora pela terceira vez. E a oração dele é, sabe qual? Quero morrer. Se você fosse Deus e não tivesse matado Jonas na primeira vez aqui do capítulo 4, certeza que agora você teria matado Jonas. Você quer tanto, então morre de uma vez. Só que olha o que Deus faz, né? Olha o que Deus faz. De novo, mais uma vez, em vez de reagir com impaciência, Deus chama Jonas mais uma vez de volta à razão. Jonas, rapaz, você não consegue tirar por um segundo da sua vida os olhos do seu próprio umbigo, cara. Você é tão narcisista assim. Você é tão autoabsorvido assim. Você acha tanto mesmo que o mundo gira ao seu redor, que agora você se importa com essa planta que eu fiz crescer para te dar uma sombrinha, e você fica chateado porque essa planta morreu, mas você não consegue se compadecer das mais de 120 mil vidas humanas ali em Nínive. Dessa maneira, então, pessoal, se até o 3º capítulo do livro de Jonas a gente achava que eram os ninivitas que precisavam da pregação de Jonas, no final da história de Jonas a gente descobre uma coisa muito surpreendente. A gente descobre que, na verdade, era Jonas que precisava ter ido para Nínive. Deus podia ter enviado qualquer pessoa para pregar para os ninivitas e os ninivitas teriam se arrependido. A conversão dos ninivitas não teve absolutamente nada a ver com Jonas.
Mas aqui no final a gente descobre que a insistência de Deus de levar Jonas era porque era Jonas que precisava ir para os ninivitas. Porque o problema era que Jonas, em sua mania de reduzir Deus às suas expectativas, havia se enfiado em um poço de mesquinhez e de ressentimento. O problema era que Jonas, ao reduzir Deus às suas inclinações nacionalistas, Jonas se desfigurou. Ele se esqueceu de que ele mesmo era fruto da bondade de Deus, ele se tornou incapaz de perceber a beleza do caráter misericordioso de Deus, e ele se tornou um cara insensível, ele se tornou um cara com coração de pedra, igualzinho ao ídolo que ele tinha construído. Jonas achava que o mundo seria melhor sem os ninivitas, mas ao chamar Jonas a pregar contra os ninivitas, Deus estava querendo ensinar para Jonas que o mundo seria melhor se Jonas se parecesse um pouquinho mais com Deus. Portanto, quando a gente chega ao final do livro de Jonas, a gente finalmente descobre do que se trata o cerne da história de Jonas. A história de Jonas não é primordialmente sobre a rebeldia do Jonas. A história de Jonas, a biografia de Jonas, não é sobre a fé dos marinheiros que sobreviveram à tempestade. A gente descobre que a história de Jonas não é também sobre como Deus pôde enviar de uma forma milagrosa um peixe para engolir Jonas. E a história de Jonas tampouco é sobre como no final Deus acabou usando a vida de Jonas para salvar os ninivitas. A história de Jonas não tem nada a ver, não é primordialmente sobre a forma grandiosa que Deus usou Jonas. A história de Jonas é, acima e antes de tudo, a história de como Deus estava ensinando Jonas a ser um pouquinho mais parecido com ele. A história de Jonas é a história de como Deus estava ensinando Jonas a se conformar ao caráter misericordioso de Deus, a se parecer com Deus e a imitar a Deus em sua misericórdia. Assim como a única coisa que o pai da parábola do filho pródigo esperava do filho mais velho era que o filho mais velho agisse como o pai. Volta lá depois, chegando em casa, e lê a parábola do filho pródigo em Lucas 15 de novo. E perceba isso. A bronca do filho mais velho com o pai culmina simplesmente nessa conversa que o pai tem com o filho mais velho, que se resume nisso: filho, tudo que eu tenho é seu. Esse filho estava morto. Esse teu irmão estava morto. Porque o filho mais velho chama o próprio irmão de esse teu filho. Ele não chama de meu irmão. E o pai olha e fala: não, esse seu irmão estava morto, mas ele voltou a viver. Custa você agir com ele da mesma forma que eu estou agindo. Essa é a maior bênção que você tem, meu filho mais velho. Tudo que eu tenho é teu. Você está reclamando que eu matei uma ovelha porque ele chegou, mas tudo que eu tenho é teu. Você quer uma ovelha? Pega uma ovelha, não tem problema, pega 10. Tudo que eu tenho é teu. Mas a maior bênção que eu gostaria que você tivesse é que você fosse como eu. É que você fosse generoso como eu. É que você fosse misericordioso como eu. Então, como a única coisa que o pai da parábola do filho pródigo esperava do filho mais velho era que ele agisse como pai, a misericórdia de Deus vem até Jonas, e a misericórdia de Deus vem até nós, não somente para fazer de nós um povo que é alvo da misericórdia de Deus, não somente para fazer de Jonas alguém que é seguro na misericórdia de Deus, mas para fazer de Jonas um profeta de misericórdia, para fazer de nós um povo de misericórdia. E mais adiante na história bíblica, Jesus deixaria isso absolutamente claro, quando ele diz no Sermão do Monte: bem-aventurados
os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Sejam perfeitos ou completos no grego, como completo é o Pai Celestial. Façam aos outros o que vocês gostariam que fizessem a vocês. Então a história de Jonas, meus irmãos, não é sobre como Deus é poderoso o suficiente para mandar um peixe engolir o seu profeta. É verdade, Deus é tudo isso mesmo. Mas a história de Jonas é sobre como Deus insistentemente foi em direção a Jonas para fazer de Jonas alguém parecido com o próprio Deus. E essa é a nossa história. Deus quer usar a nossa vida ao longo do caminho. Talvez Deus vai usar alguém aqui, presente aqui, para converter uma cidade inteira. Já pensou? Aleluia, glória a Deus. Só que Deus quer, antes e acima de tudo, converter você. Converter o seu coração, o meu coração. Se você então um dia já se perguntou por que é que Deus ainda permite que nós caminhemos desse lado da glória, por que a gente está vivo ainda? A história de Jonas nos lembra de que Deus deseja nos transformar em pessoas parecidas com Ele em sua misericórdia. No final da história de Jonas, a gente descobre que a obra de Deus não termina quando Jonas cumpre a sua tarefa como profeta. A obra de Deus só vai terminar quando o coração de Jonas se converter completamente à misericórdia de Deus. E o coração de Jonas só vai ter se convertido completamente à misericórdia de Deus quando o coração de Jonas for um coração disposto a estender essa mesma misericórdia. E no final da nossa própria história, a pergunta mais importante que nos confrontará não dirá respeito a quanto nós fomos usados por Deus. Eu sei que tem muita gente aqui que quer ser muito usada por Deus, assim como eu também quero, e queria muito quando eu li as biografias dos grandes heróis da fé. Só que uma coisa que o livro de Jonas nos lembra é que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que quer, e Ele usou Jonas. Usar as nossas vidas não é problema para Deus. Se Deus usou Jonas, fique tranquilo, Deus pode usar você, aleluia. Olha que mensagem de esperança você vai levar para casa hoje, né? Deus usou Jonas, meus irmãos, Ele pode usar qualquer pessoa. Ser usado por Deus não é o maior dos problemas. A pergunta que será feita a nós é se a verdade de quem Deus de fato é quebrou os ídolos dos nossos corações, nos libertou das nossas expectativas falsas, nos curou dos nossos ressentimentos e, no final, nos fez semelhantes a Ele em seu caráter. É essa pergunta que Deus vai fazer para a gente. E eu acho que Deus não vai nem fazer pergunta para mim, eu acho que Ele vai perguntar para minha esposa mesmo, e para os meus filhos. Vem cá, como é que foi o Bernardo em casa? Não o Bernardo da câmera que passa no YouTube depois, na Livres Church. Mas o Bernardo com as pessoas que o Bernardo não gosta, como é que ele foi? Essa é a pergunta que vai nos confrontar. Então, pessoal, a história de Jonas nos ensina que a história de um cristão de verdade não se trata essencialmente dos muitos êxtases que nós podemos experimentar ou dos muitos resultados que nós podemos conquistar para Deus, mas antes e acima de tudo de como a misericórdia de Deus nos fez misericordiosos como Deus. E sabe, quando nós olhamos para a cruz, nós nos lembramos de que Deus foi muito mais generoso conosco.
Deus não foi mesquinho, de jeito nenhum. Um dia nós éramos como Jonas, e nós éramos como os ninivitas. Mas Deus nos salvou da morte, enviando Jesus para nos perdoar das nossas dívidas, para correr em nossa direção, para derramar a sua bondade de forma absolutamente extravagante em Jesus. Todos nós aqui éramos como o filho mais novo da parábola de Lucas 15. Mas o problema é que muitos de nós nos esquecemos de que nós um dia éramos como o filho mais novo, e nós rapidamente nos tornamos como o filho mais velho. Então, quando nós nos encontramos em situações semelhantes à de Jonas, sem conseguir digerir os caminhos de Deus, quando Deus nos contradiz, quando Deus nos ofende, quando Deus subverte a nossa autojustiça, quando Deus nos lembra de que nós não somos o assunto, quando Deus resolve estender graça e misericórdia para aqueles que nós achamos que não merecem essa graça e misericórdia, o livro de Jonas, a história de Jonas nos dá a oportunidade de nos lembrarmos de que a verdadeira obra que Deus quer realizar não é por meio de nós, mas em nós. Nós somos milagres vivos da misericórdia de Deus. Nós somos a prova de que Deus é misericordioso. Deus nos resgatou da morte, de uma vez por todas, por meio de Jesus. Portanto, meus irmãos, não nos esqueçamos de que a nossa vida agora só faz sentido quando nós vivemos à luz dessa mesma misericórdia, em todas as nossas relações. Vamos orar? Pode ser. Senhor, abre os nossos olhos, mais uma vez, assim como o Senhor fez com Jonas, para que nós possamos nos lembrar de que o Senhor chamou o teu povo a ser um povo de misericórdia, um povo que proclama a tua verdade, um povo que proclama a tua justiça, um povo que proclama o teu juízo também, mas que clama por misericórdia, que deseja, que está inclinado à misericórdia, assim como o Senhor está. E faça dessa igreja, Senhor, faça de cada um de nós, faça de mim, faça de todos nós um povo, uma comunidade que celebra a realidade, a verdade de sermos alvos da tua misericórdia, mas que vive também para estender essa misericórdia àqueles que nos cercam. Em nome de Jesus.